e vamos falar sobre a importância de oferecer resultados eficazes. Por que eu quis trazer os segredos para vocês? Porque é importante para o profissional entregar resultado. E por que isso é importante? Bom, primeiro porque a gente tem a satisfação do cliente, que é aquilo que eu estava falando. Até eu começar a entregar resultados satisfatórios para os meus clientes, eu não via clientes satisfeitos de verdade. Eu fazia mais tratamento facial. Alguém aqui hoje faz mais tratamento facial e gostaria de fazer corporal? Me conta se isso acontece com você, porque aconteceu muito comigo. Eu tinha vontade de fazer tratamento corporal porque eu via que era algo diferente. É difícil quem faz tratamento no corpo das pessoas e que tem um resultado legal. Quem trabalha com facial geralmente entrega um resultado bacana. Agora, no corpo é mais difícil. A Clara perguntando, eu me inscrevi no curso e como vou ter acesso nele? Você vai mandar o link da aula no grupo? Sim, vocês vão receber o link da aula no grupo e também no e-mail de vocês, tá? Vai chegar toda a informação do link da aula para assistir tudo certinho, das 3 aulas, tá, Clara? Fica tranquila que vocês vão receber, mas se tiver alguma dúvida pode continuar me perguntando. Mas sim, no e-mail e também no grupo, tá bom? Bom, então, se alguém aqui, imagina, espero que você goste da aula, se alguém aqui tem alguma dificuldade, né, de trabalhar com corporal e foca mais no facial exatamente por isso, me conta, porque isso aconteceu comigo e eu gostaria. Eu tava falando esses dias, teve uma pessoa que falou, realmente, aconteceu comigo. Eu já tentei, né, trabalhar com corporal, mas não via resultado, fiquei só no facial, porque é um pouco mais rápido para ver resultado. Só que o que impacta? O que eu percebia? A cliente de tratamento facial, às vezes ela vem e fica ela vem uma vez, aí ela só vai voltar daqui 15 dias, aí depois ela só volta daqui 1 mês para fazer outro procedimento, porque tem que dar o tempo da pele renovar e tal. Então, assim, eu precisava de muitas clientes para conseguir atender todos os dias. Já a cliente de tratamento corporal, ela vem 1 a 2 vezes por semana. Então, a frequência da minha cliente já era maior e com isso eu não precisava ficar buscando várias clientes. Sem contar que cobrando o valor certo, eu ganhava mais do que até mesmo fazendo tratamento facial. Bom, isso começou a me acender o alerta, tipo, é legal você trabalhar com corporal. Só que eu ainda não entregava resultado. E aí eu não tinha clientes satisfeitas. Quando eu comecei a entregar os resultados e as clientes começaram a ficar satisfeitas, eu consegui a fidelização delas. Então, elas começaram a voltar a fazer tratamento recorrente, né? Então, isso começou a mudar bastante coisa pra mim, tanto profissional quanto pessoal, porque aí muita coisa muda na nossa vida quando a gente começa a atender, né? Cobrando um valor justo e prosperando, exatamente fazendo nesse sentido a diferença na vida das clientes que continuam com a gente para continuar vendo os resultados. E o que acontece? A profissional que entrega resultado na sessão, ela se diferencia do mercado, ela se torna uma profissional mais competitiva. Por quê? Os clientes estão dispostos a pagar por resultados imediatos. Todo mundo sabe o quanto nós somos imediatistas, o mundo está imediatista. Então, a cliente fica mais atenta e continua com você quando ela tem resultados tangíveis. Isso faz diferença, tá? Então, por isso que o tema da live de hoje é muito importante, porque entender os segredos para entregar resultado imediato na sessão faz diferença até na fidelização, na sua competitividade de mercado, tá? E aí, você também tem mais credibilidade como profissional, né? E quando a gente entrega resultado, nós temos mais credibilidade. E o que acontece? Que foi o que aconteceu comigo? Eu comecei a ser convidada por empresas para dar aula, para dar workshop, faculdades começaram a me convidar para dar aula, porque quando a gente entrega resultado, a gente tem um diferencial, o mercado muda pra gente também, tá? Nós mudamos no mercado e o mercado muda pra gente. Então, tudo isso começou a acontecer e aí o que eu comecei a ter? Sustentabilidade financeira. Na verdade, gente, alguém pode falar que se não for isso, o que acontece, mas tudo que a gente busca é ter clientes que paguem bem, um valor justo pelo nosso trabalho. Queremos ter clientes felizes com o nosso trabalho, que nos indiquem, né, para que a gente tenha clientes aí em grande quantidade, né, todo mundo precisa atender bastante, até para conseguir ter bons resultados financeiros. E esse resultado financeiro, ele vai
impactar na nossa vida pessoal. Não é à toa que a gente precisa trabalhar. A gente trabalha por quê? Porque ama, a gente faz o que a gente ama, mas também financeiramente é importante ter esse lucro. E aí, uma coisa puxa a outra. Quanto mais clientes satisfeitas você tem, mais clientes você vai ter e mais lucro você vai ter, tá bom? Isso vai acontecendo gradativamente, aí a gente alavanca o nosso negócio e também a nossa vida pessoal, consequentemente. E aí vem também a satisfação com a profissão, que é muito importante, tá? Bom, dito isso sobre por que é importante você entender os segredos de reduzir a medida da cliente na sessão, algumas coisas que fazem diferença, eu vou te contar o primeiro segredo agora, tá? Então, boa noite para Renata, Daniele, Perfil da Beleza, Simone, Grace, todo mundo que tá aqui na live, que eu não tinha cumprimentado ainda. Vamos lá. O primeiro segredo que vocês precisam realizar de uma forma muito efetiva é algo que talvez eu vou te perguntar e você pensa aí, tá? Se você não quiser escrever, pensa para me falar. Como tem sido a sua avaliação hoje? Ivaneire, boa noite, Ivaneire. Como tem sido a avaliação que você faz na sua cliente hoje? Você avalia o nível de inflamação dela? Você consegue fazer essa avaliação? Você olha para sua cliente, faz perguntas a ponto de identificar o nível de inflamação desse organismo? Se você, na avaliação, já consegue identificar contraindicações, então, por exemplo, eu gosto muito, aí vai um segredinho bem especial, de usar o Demai. Sabe o Demai? Aquele produto de flacidez? Eu uso muito na técnica de redução de medidas. Por que o Demai? Alguém tem ideia? Eu vou continuar aqui e me conta se você imagina por que eu uso o Demai na sessão de redução de medidas como um segredo. Bom, lá na avaliação você vai identificar contraindicações. Cheiroso, o Demai é maravilhoso de cheiroso. O que a gente usa, né, Renata? Porque tem uns que talvez não sejam tanto. Sabe por que o Demai é cheiroso? Porque ele vem do peixe. Então, as indústrias tentam esconder o cheiro do Demai, que é um cheiro mais característico de peixe, encapsulando ele em fragrância. Por isso que, geralmente, os produtos com Demai, eles são, assim, mais cheirosos, né? Não é à toa. Por exemplo, esse mesmo, vou falar, tá? Esse que a gente usa da Botânica Mineral, o que acontece? Ele tem um cheiro bem gostoso, é um aroma bem gostoso, mas porque ele é nano-encapsulado. E aí, quando eles encapsulam, eles conseguem colocar fragrância. Pode observar que a maioria dos produtos ortomoleculares não tem fragrância, porque fragrância é algo que a gente precisa colocar aditivos químicos, muitas vezes. Então, como o conceito ortomolecular não usa isso, a gente acaba não utilizando fragrância. Só que, nesse caso, é necessário, porque senão ninguém aguenta usar. A profissional não gosta, a cliente não gosta, então aí o Demai acaba tendo aí esse benefício. Ele é muito cheiroso mesmo. Mas por quê? Por que o Demai é um segredinho que eu coloco ali na sessão de redução de medidas? Alguém tem ideia? Me conta se você desconfia. Bom, aí lá na avaliação você vai fazer o histórico médico, então você vai ver tudo que você pode fazer ou não nessa cliente, entender, por exemplo, se ela tem marca-passo, se ela tem prótese, se ela tem pressão alta, descompensada, estilo de vida, os objetivos em específico dela, porque às vezes a cliente chega e você olha para a celulite dela. Só que o que está incomodando não é celulite, ela está se incomodando com a região abdominal. Então, né, nesse momento da avaliação, é muito importante para você deixar a sua cliente satisfeita. Porque se você recebe uma cliente, não faz uma boa avaliação, aí ela começa a falar para você que quer fazer um tratamento corporal e você começa a focar mais em abdômen ou mais em celulite e não é o que está realmente incomodando ela, talvez ela não fique com você. E por quê? Porque você não soube avaliar, ouvir bem a sua cliente na hora que ela estava ali com você no momento da avaliação. E eu ensino vocês a cobrarem pela avaliação, porque a gente fica 30, 40 minutos com a cliente só ouvindo tudo que ela tá falando, entendendo contraindicação. Nossa, eu tô com vontade de contar, mas assim, não sei se eu posso ainda. O que acontece, tá? Eu tô pra lançar, junto com essa parte de cursos e tudo mais, vocês vão, todo mundo que for aluno vai conseguir ter um conteúdo completo sobre nutracêuticos para indicar para os clientes de vocês.
Então, nesse momento, você dá avaliação que você vai saber o que você indica, o que você não indica para sua cliente, tá? Então, é importante você fazer uma boa avaliação, é um segredo, porque assim você consegue, de fato, entregar um resultado efetivo a longo prazo também, tá? Então, você entrega resultado na sessão, sabendo o que indicar para ela na sessão e também a longo prazo. A Renata perguntou, será que é porque promove uma pele mais firme e tonificada? A Renata tem a sua razão aqui nessa resposta, tá? Por que eu gosto do Demai? Porque o Demai tem essa questão de firmeza e tonificação, mas ele tem um efeito lifting. O que acontece? O Demai, ele atua na contração muscular também e na contração da pele. Então, na hora que você usa o Demai, ele vai estimular colágeno, ele vai tonificar. Se a cliente usar certinho a longo prazo, tudo que você recomendar, ela vai ter um benefício intenso na pele dela a longo prazo. Só que também na sessão ele tem um efeito lifting bem interessante. Ele promove contração, ele promove hidratação, muda o aspecto da pele. Então é legal usar o Demai na sessão de redução de medidas, porque ele tem esse efeito também. Lógico, Dani, mas eu já uso o Demai e eu não vejo os mesmos resultados. Porque talvez você não esteja usando a técnica manual correta na hora de usar o Demai, porque o jeito de você aplicar faz diferença também, tá bom? E esse é um assunto para a jornada. A gente pode falar disso na jornada, depois futuramente, tá? Mas nesse momento o que você precisa entender é que o Demai é um segredo que eu gosto muito de utilizar, justamente porque ele tem aí esse efeito lifting e de tonificação muscular, tá bom? Bom, então na avaliação você vai entender contraindicações. Então, parabéns, viu, Renata? Você foi na linha de raciocínio correta aí. Vai entender contraindicações, histórico médico, estilo de vida. E aí a Renata falando, né? Em peles muito flácidas melhora muito a textura. Realmente, o Demai é excelente. E aí, pessoal, quando você faz essa avaliação, entende todo o conceito, faz toda essa parte de trabalhar com o que pode ou não ser utilizado, você também vai olhar e vai ver se por exemplo, a Renata, né, que tá aqui conversando com a gente nesse momento. Se a Renata, como cliente, precisaria do Demai, será que ela vai ter um diferencial se eu usar o Demai nela ou não? E aí, você vai identificar bem o seu tratamento, né? Conseguir identificar a melhor forma de trabalhar com a sua cliente e, consequentemente, resultado mais efetivo. Talvez essa cliente não dê tanta diferença com o Demai, mas pode ser que ela tenha outro tipo de produto finalizador ou outra técnica de finalizar o protocolo que entregue mais resultado que o próprio Demai, tá? Então, é legal você fazer uma boa avaliação, é um dos segredos, né, por trás aí desse momento. Eu vou te contar 3, eu só tô te contando o primeiro, tá? Que é a avaliação, tracinho, Demai é um deles na avaliação, para que você consiga, então, entregar resultado efetivo na sessão. E aí, na avaliação, você vai, então, compreender as necessidades individuais, identificar as contraindicações. Por exemplo, o Demai é contraindicado para quem tem alergia a peixe. E tem muita gente que é alérgica a peixe, então você já fica atenta, tá? Se você quiser usar o Demai para ajudar nessa modelagem abdominal, modelagem corporal, mas a sua cliente for alérgica a peixe e você não fez uma boa pergunta, uma boa avaliação no momento oportuno, e a sua cliente for alérgica, você tem um grande risco aí, tá? Então, fica atenta se você tá fazendo uma boa avaliação, tá? Esse é um primeiro segredo importante aí, uma avaliação minuciosa. Estabelecer metas realistas também. Quando você faz uma boa avaliação, você vai conseguir entender com a sua cliente qual é o objetivo dela. Por exemplo, ela quer reduzir celulite. Poxa, dá muito bem pra gente reduzir celulite de grau 3 para grau 2, fazendo tratamento só manual, com produtos ortomoleculares e ela tomando os produtos, os nutracêuticos corretos em casa. É totalmente possível. Sendo assim, é na avaliação que você vai descobrir, tá? Então, você vai estabelecer metas realistas com a sua cliente na avaliação. Vai fazer toda a análise corporal, isso é fundamental. Então, você vai... Por que isso é importante? Porque quando a cliente chega para você, você olha para ela, primeiro escuta tudo que ela tá te falando, depois você pede para ela ficar de biquíni ou de calcinha e sutiã e você faz toda a avaliação física, ali você também consegue determinar os seus próximos passos com essa cliente. Então, eu vou fazer uma avaliação incluindo medidas com fita métrica, de repente adipômetro. Eu gosto muito de usar fita métrica e balança.
Com esses dois, eu consigo identificar o nível de inflamação do organismo, gordura visceral, IMC também é possível obter. Então, tem muita coisa que a gente já consegue só com esses dois e faz uma avaliação bem mais completa do que se você simplesmente entrega para a cliente preencher o nome completo, endereço e ser alérgico a alguma coisa, tá? Não faça esse tipo de avaliação. Se você vai atender sua cliente, principalmente cobrando por um momento de avaliação, que é o que você tem que fazer pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pelo seu investimento nisso, não deixe de fazer uma avaliação minuciosa, tá? E aí, com isso, você também vai personalizar o seu tratamento. Então, você, com base na avaliação corporal, vai entender a necessidade específica daquela cliente, tudo que você pode, não pode e precisa usar nela, e vai identificar também o passo a passo da sessão. Então, você vai planejar um tratamento de acordo com o objetivo dela, as expectativas dela, porque uma das coisas que eu vejo o pessoal falando muito, né, as profissionais falando muito, é a dificuldade de lidar com a expectativa da cliente. E sabe, eu fiz um curso uma vez de harmonização facial, e eu ouvi do dentista um ponto muito importante que vale não só para a face, mas também para o corpo. O professor falou assim: toda vez que você for fazer um tratamento estético, a única coisa que você tem, a principal contraindicação que você tem é a expectativa da cliente. Se a cliente chega com uma expectativa extremamente alta, você só vai trabalhar quando vocês estiverem alinhadas na expectativa. Então, a sua cliente vê que você posta que a sua cliente do dia perdeu 1,8 kg. Aí ela agenda uma avaliação, vem 2, 3 dias depois e ela cria essa expectativa de que ela também vai perder 1,8 kg na sessão. Será que ela vai conseguir? Se ela for diabética, provavelmente o metabolismo dela vai ser mais lento. Se ela não toma nada de nutracêutico no dia a dia como anti-inflamatório, provavelmente o organismo dela vai ser mais lento. Se ela é sedentária, se ela retém muito líquido, tem dificuldade de perder peso, provavelmente o resultado dela vai ser mais lento. Então, tudo isso faz diferença no resultado que a sua cliente vai ter. E aí, quando você sabe avaliar, você vai saber alinhar a expectativa, tá? Então, não perca isso. Não perca esse feeling de alinhar a expectativa, porque eu sei o quanto é difícil lidar com clientes que criam uma expectativa alta, tá? Então, você fala assim: olha, pode ser que você consiga, né, que a gente consiga aqui reduzir medidas desde a primeira sessão ou nessa sessão com você. Só que cada pessoa tem uma resposta, e aí eu não vou criar essa expectativa nela, eu já vou falar claramente: olha, pra gente chegar num resultado, eu preciso de algumas sessões. Às vezes tem cliente que entrega, que dá para reduzir medidas na sessão, pronto. A hora que ela sobe na balança, você tira a foto da balança antes, você faz uma boa sessão de redução de medidas e ela levanta da maca e olha e ela vê que ela perdeu, ela não estava esperando perder. Por mais que ela estivesse um pouco, você já abaixou a expectativa dela, então você surpreende a sua cliente. Nisso, você deixa ela feliz, você consegue uma cliente que de fato foi impactada pelo seu trabalho e, consequentemente, ela retorna para você, né? Isso costuma acontecer. Quando a cliente fica feliz, ela volta e te indica. Aconteceu comigo, acho que eu contei só no outro Instagram, não nesse. Teve uma pessoa que me mandou mensagem e me perguntou o valor da sessão do MDO. E aí eu cobrei, né, o valor da sessão, que eu cobro R$250, 247. E aí ela falou: ah, tá bom, eu queria fazer. E aí ela perguntou também de enzimas. Eu queria fazer, mas tá bom, eu vou pensar. E eu expliquei pra ela que pra fazer a avaliação era R$97 e um horário só de avaliação. 97 para fazer a avaliação e mais 247 para fazer a sessão do MDO. Quando eu falei isso, eu acho que ela se assustou um pouquinho com o valor e aí ela acabou não fazendo naquele dia, ela não marcou e tal. Passaram uns 2, 3 meses, essa cliente mandou mensagem de novo. Eu vou ver se eu posso, né, pegar o print e vou mostrar pra vocês. Passaram uns 2, 3 meses, depois eu posto nos stories. Essa cliente mandou mensagem de novo pra mim. Aí ela falou: ah, eu queria agendar e tal. E aí ela agendou e fez a avaliação. Então, pagou pela avaliação, fez a avaliação. E aí, nesse mesmo dia, nós fizemos a sessão do MDO. Quando nós fizemos a sessão do MDO, ela perdeu 1,7 kg na sessão. E aí, ela ficou muito feliz e fechou um pacote, né? Um tratamento, um plano de tratamento que envolvia também enzima, tá?
E aí, o que que acontece? Só que ela só fechou depois que ela fez a sessão do MDO. O que que aconteceu? Depois de um tempo, ela foi me explicar que ela já estava em tratamento com outra clínica. Só que ela não estava tendo resultado. E por que que ela fechou mais sessões comigo, mesmo estando com outro profissional? Porque ela não via resultado. Então, ela deixou de fazer lá, pagando, já tendo um plano fechado, para continuar fazendo. Porque ela viu o resultado. Então, é isso que eu tô falando para você. Toda vez que a cliente vê resultado, você impacta a vida dela e o valor que você cobra é só um valor. O que ela quer de verdade é o resultado. Então, ela vê um valor agregado e paga por isso tranquilamente. Às vezes a gente pensa, nossa, mas esse valor talvez seja alto. Talvez, primeiro, talvez, não para todo mundo. Segundo, que talvez pra gente, tá? Na nossa cabeça, mas a cliente é que sabe quanto ela paga ou não, e principalmente pela transformação que você tá gerando na vida dela. Se pra ela aquilo é muito importante, ela paga até mais. Eu tenho aluna que cobra R$300 na sessão. A Érica, que eu vivo postando, tá? Então, não se preocupe com o valor de sessão. Tem cliente que paga, e paga 2, 3 vezes na semana, porque ela sabe que você vai entregar resultado. Só que a gente trabalha a expectativa dela e trabalha com o fator surpresa. Quando ela não tá esperando, quando você fala pra ela, olha, talvez não dê resultado, tá? Não posso te prometer. Você tá sendo realista, você não vai enganar, prometer uma coisa que talvez você não consiga, porque cada cliente tem uma resposta. E ao mesmo tempo, a hora que ela sobe na balança e viu que ela perdeu, ela vai ficar feliz, vai ficar satisfeita, vai voltar e ainda vai te indicar porque você é uma boa profissional, tá bom? Então, isso acontece constantemente. Vamos lá para o segundo segredo, que eu só contei o primeiro e meio, né? Eu só expliquei sobre a avaliação e expliquei sobre o DMAI, que eu gosto muito. Para o segundo segredo, alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá dando para entender tudo que eu tô explicando na live, pessoal? Podem mandar, tá? Deixa eu só tomar um golinho de água que eu falei bastante. Bom, segundo segredo. Tem a ver... Ah, que bom, obrigada, Ana. Tem a ver bastante com o que eu estava explicando durante todo esse processo, mas que para algumas pessoas ainda é difícil de fazer. Entenda uma coisa. Toda vez que você atende uma pessoa, não é à toa que você precisa fazer a avaliação de cada uma, porque cada pessoa tem uma necessidade. A partir do momento que cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa precisa ter um tratamento personalizado. O que eu quero dizer com isso? Sabe a dica do DMAI que eu te dei? Que eu acabei de falar, olha, o DMAI é legal porque tonifica, ajuda, tem efeito lifting, ajuda no efeito imediato? Ótimo, só que o DMAI não é todo cliente que eu uso. Nem todos os clientes que vocês veem foto de resultado, não só meu, mas dos meus alunos, não são as mesmas pessoas que eu uso o DMAI. Nem todo mundo eu uso. Por quê? Tem cliente que não vai fazer a mínima diferença. Sabe por que eu sei disso? Porque eu tenho o segundo segredo, que é a personalização do meu tratamento. Se você olhar, tem cliente que tem a pele mais flácida. Tem cliente que tem celulite. Tem cliente que tem o metabolismo lento. Só que se eu colocar o DMAI numa pessoa que tem o metabolismo lento, talvez isso não faça diferença. Talvez o DMAI numa pessoa que tem o metabolismo lento e não tem tanta flacidez para mudar a pele imediatamente, talvez não seja isso que aquela pessoa precisa. Então, o que eu vou fazer? Personalizar o tratamento. Eu não vou atender todo mundo igual. Tem pessoas que precisam do DMAI, tem pessoas que precisam de estratégias para sentir mais calor na sessão. Tem pessoas que precisam de estratégias para sentir frio na sessão. E tem pessoas que precisam dos 2, dos 3 ao mesmo tempo. Então, personalizar o seu atendimento vai mudar muito o seu resultado na sessão, tá? Entenda que cada pessoa tem uma necessidade. Não é nem o mesmo nutracêutico que você precisa recomendar para a pessoa na mesma sessão. Às vezes, e outra, tem isso também. Tem sessão que a sua cliente precisa mais de um determinado produto e tem sessão que ela nem precisa mais daquele, ela precisa do outro. Então, personalizar o tratamento é o segundo segredo para você conseguir entregar aí esses resultados na sessão de forma efetiva, tá? E também progressiva. Vocês veem que eu posto, né, os meus alunos também, a gente não entrega resultado só na sessão, é resultado progressivo. Bom, vamos pro terceiro segredo. Terceiro segredo que faz muita diferença,
que eu demorei para aprender. Que bom que eu aprendi, né? Que bom que um dia alguém me explicou sobre isso, porque senão eu teria aí muita dificuldade. Até hoje, se eu não tivesse aprendido o terceiro segredo, a minha vida não seria a mesma até hoje, gente. Faz muita diferença. Terceiro segredo, produtos de alta qualidade e eficácia comprovada. Gente, talvez não esteja claro para grande parte de vocês a importância de trabalhar com produtos de qualidade. Eu não tô falando de produtos de qualidade no sentido de deixar de comprar um creme hidratante corporal, tenha só um perfume, para fazer uma massagem relaxante e parar de comprar um desse e começar a comprar um de uma marca profissional. Isso também é importante, mas o que eu tô querendo dizer é que quando nós usamos produtos corretos, no sentido de não entregar, pega alguns produtos, só de curiosidade, tá? Faz essa tarefa prática na atividade de vocês aí. Pega o seu creme, o seu pote de creme de massagem e olha se ele tem parabeno, petrolato, EDTA, tudo que ele tiver que seja de conservante, que não seja natural ou que tenha um efeito muito tóxico para o organismo, vai dificultar o seu resultado. E eu demorei muito para descobrir isso. Eu só descobri isso porque eu fui trabalhar numa empresa que tem o conceito ortomolecular. Lá eu aprendi, até então eu não sabia. O que significa ortomolecular? Vou explicar, se você nunca ouviu falar de ortomolecular, meu objetivo agora é ensinar para você o que é ortomolecular, tá? O conceito ortomolecular visa trabalhar com a limpeza do organismo e também entregar nutrientes. Vamos pensar o seguinte, tá? Vamos expandir a mente agora. Toda vez que você ouve que a pessoa quebrou o pé, onde ela vai? Qual médico ela vai? No ortopedista. Porque orto significa correção, corrigir. Molecular vem de molécula, da menor estrutura do nosso corpo. Então, nós temos células no corpo que formam os tecidos, que formam os órgãos, mas o que formam as células? As moléculas. E o produto ortomolecular, ele trabalha nas menores estruturas, ele trabalha a nível molecular. Então, ele limpa o organismo. Só que ele não só limpa o organismo, como também ele entrega antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, quando a gente trabalha com esse terceiro segredo, que são os produtos de alta qualidade, eficácia comprovada, os nossos resultados mudam. E olha, eu não tô aqui falando de uma marca, tá? Eu costumo usar uma marca, mas eu conheço outras que eu posso citar para vocês. Ecos, Bioline, Botânica Mineral, todas elas trabalham com produtos ortomoleculares, tá? Então, eu não tô aqui fazendo propaganda de ninguém. Tô explicando para você o que é o conceito ortomolecular para você conseguir mudar os seus resultados. E quando eu ouvia ortomolecular ou qualquer coisa assim, sabe qual que era o meu primeiro pensamento? Era assim, gente, eu acho que isso é um pouco, uma terapia, talvez uma terapia um pouco alternativa, não sei se é a minha linha de trabalho, assim, eu tinha até um pouco de preconceito mesmo. Só que aí eu descobri que, na verdade, o erro era, de fato, ficar tentando trabalhar com produtos que não entregavam resultado e estavam inflamando mais o corpo da minha cliente, porque tinha um monte de produtos que não eram suficientes, que não eram bons. E eu não tinha consciência da importância de nutrir o organismo. Então, quando eu comecei a entender que eu precisava limpar toxinas, limpar excesso de radical livre, limpar a inflamação, tirar líquido retido e nutrir o organismo com produtos de uso tópico e também produtos de uso oral, recomendar, prescrever mesmo para minha cliente o produto que ela vai consumir na casa dela todo dia para ter resultado progressivo, não só na sessão, aí sim os meus resultados mudaram. Foi aí que eu tive essa diferença de percepção e com esse terceiro segredo, então produtos de alta qualidade, eficácia comprovada e o que eu falo muito para vocês, que é o conceito ortomolecular, aí sim os meus resultados mudaram. E eu fico pensando de verdade, assim, o que teria sido de mim se eu não tivesse descoberto a prática ortomolecular na estética. Tem muito médico que usa o conceito ortomolecular nas suas clientes, né? Tem médico especialista em ortomolecular, que é o quê?
colocar mais ferro no soro, a pessoa toma ferro, toma magnésio, toma cálcio, para nutrir o organismo e sanar doenças, sanar desequilíbrios. Isso é o conceito que o médico usa. Até a pessoa não só toma na veia, né, mas eles passam bastante prescrição aí de vários minerais, vitaminas para a pessoa repor, para conseguir ter uma vida mais saudável. Tem gente que tenta perder peso, não consegue porque tá faltando nutriente, mineral e tudo mais. Ou queda de cabelo, né? Então, enfim, cansaço. Tem muita coisa que até na avaliação a gente vai perguntando para ver se falta mineral. Então, o que eu preciso que você entenda? Esse terceiro segredo, que se você não trabalha com produto de alta qualidade da forma correta e que tem eficácia comprovada, vai ser mais difícil de você entregar resultado na sessão, tá? Tô falando que é impossível? Não. Tanto que eu ensino a fazer os resultados mesmo que você não use ortomolecular. Mas dá diferença, tá? Isso você pode ter certeza. Se você não quiser comprar ortomolecular, eu te falo aí, eu te explico uma lista de produtos que não são ortomoleculares que você pode usar. Só para você não ficar sem conseguir aplicar a técnica. Só que não é o mesmo resultado. E isso eu já falo sempre para vocês, porque o conceito ortomolecular é uma das coisas que faz diferença no antes e depois que vocês veem dos alunos e dos meus clientes, tá bom? E aí a Renata falando, pois entrega muito mais resultados efetivos com menos esforço do profissional. Pois é, sabe o que eu acho engraçado? Que às vezes eu coloco a pessoa deitada na maca, começo a fazer a sessão e só dela já ter tido contato, tanto oral quanto tópico, de eu ter aplicado, parece que o abdômen dela já começa a murchar um pouquinho, assim. E é louco isso, é muito louco, mas acontece, é a verdade, sabe? Eu tô falando, a Renata tá falando, tem outros profissionais aqui que trabalham já com ortomolecular e sabem disso, né? Os resultados são diferenciados, então isso é um terceiro segredo que fez diferença na minha vida, graças a Deus eu descobri, e hoje, graças a Deus, eu posso falar pra vocês também sobre isso, tá? Porque muda a vida dos meus alunos também. Trabalhar da forma correta com os produtos corretos. E aí, eu vou te dar um quarto bônus, né? Um quarto segredo aqui de bônus que eu anotei, que você precisa fazer, não para o resultado imediato, mas agora para o resultado progressivo. Para você ter uma cliente que tem resultado quando ela continua fazendo o tratamento com você e ela continua vendo resultado, você tem algumas coisas importantes para fazer. Uma delas é educar a sua cliente, né? Você precisa educar, explicar algumas coisas importantes para o dia a dia dela. Só que além disso, a gente precisa também entregar estratégias de pós-tratamento e manutenção do resultado. Como é que você faz isso? Sabe a ficha de avaliação, a personalização do atendimento e os produtos de alta qualidade? Os três vão se unir aqui para que você consiga bolar estratégia de pós-tratamento, pós-sessão. Então, o que você vai explicar para sua cliente depois de tudo isso, depois desses 3 segredos, para conseguir entregar resultado imediato? Então, você vai entender tudo o que ela precisa e indicar o produto correto após a sessão, tá? Para ela usar depois da sessão. E, ó, você ainda pode ter um lucro com isso se você trabalhar indicando aí produtos manipulados, por exemplo, e você tiver uma parceria com uma farmácia. É possível você conseguir ainda, de repente, uma parceria para você comprar com mais desconto ou para você ter um lucro a cada venda que a farmácia faz, tá? Isso é possível também, para você ter um lucro maior ainda. Tá bom, gente? 3 segredos mais o bônus, hein? Entreguei bastante conteúdo hoje. Quero saber, vocês gostaram da live? Gostaram do conteúdo de hoje? Amanhã tem mais. Se tiverem dúvidas, manda aqui pra mim, por favor, que eu já respondo.